E aí, pessoal, boa tarde. Dá uma ajeitada na gravata. O Dr. João já entrou, deixa eu chamá-lo aqui. Doutor João Marcos, boa E aí, tarde. tudo bem? Tu- Tudo bem? O doutor tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Como Doutor, é que tudo estão as bem? coisas? Estamos aí tentando trabalhar, né? Naquela luta, né, contra todo esse sistema, né, que a gente tem vivido aí, da pandemia e eu não sei se o senhor tem muito conhecimento acerca do nosso tribunal aqui, mas as coisas são um pouco diferentes aqui. Eu não sei se é em todo o Brasil, eu falo brincando, né? Cada um tem um Eu creio que CPP, né? não é muito diferente, não. E aí a gente está assim, né, naquela luta, né, e é justamente, né, o tema do dia. Mas eu queria que o doutor, aí, antes da gente iniciar a nossa, vamos colocar assim, nossa live, nosso café jurídico, o doutor se apresentasse aí para aqueles que estão entrando, né, que estão assistindo a gente aqui pela ESA. Eu já queria de antemão agradecer a sua participação em nome da ESA. Eu fico muito satisfeito mesmo, eu particularmente, porque eu sempre tento trazer pessoas que eu tenho grande admiração aqui e que tem um papel relevante no cenário jurídico nacional, e o senhor com certeza é uma dessas pessoas. Não cheguei a ler o livro do senhor ainda, mas ainda vou tirar um tempinho para ler. Estou doido para ler, para falar a verdade. Estou só esperando as coisas acalmarem agora, passar essa fase de pandemia, que parece que as coisas, para a gente da advocacia, mudou muito, né? A gente está trabalhando o dobro. Professor também, né? Que eu também sou professor. Eu queria que o senhor se Exatamente. apresentasse ao pessoal, para quem não Tá bom. conhece. É, João Marcos Buch, né? Eu sou juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, corregedor do sistema prisional joinvilense. Já atuo à frente da execução penal há mais de 8 anos. Mas antes disso fui juiz criminal por muitos anos, em vara especializada em crimes contra a administração pública. Tenho mestrado em hermenêutica constitucional e especialização, algumas especializações, dentre as quais a de política criminal, pelo Instituto do Juarez Cirino dos Santos, o IPCP. E também sou formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com módulos que eu leciono sobre o sistema prisional, sobre o sistema carcerário para novos juízes, juízes que ingressam na magistratura por todo o Brasil. E que mais? Sou escritor, né? Escrevo, enfim, produzo alguma literatura, especialmente crônicas, já escrevi uma novela, um romance, tem alguns livros técnicos, né, de execução penal e de prisões cautelares. E estou na luta, né? Me considero pertencente ao continente da Constituição e dos direitos humanos. E entendo que, diferente de outros poderes, o judiciário, os juízes, como não são votados, se legitimam pela Constituição, por fazer respeitar a Constituição e as garantias constitucionais. E é dessa forma que eu me pauto. E frente à execução penal, pautar-se dessa forma é bastante desafiador, porque sabemos que uma das áreas onde mais violação aos direitos humanos existe e onde mais o sistema de justiça criminal é impiedoso e cruel, né? Então é isso. Prazer conversar aqui e conversar, né, com advogados, especialmente, atores jurídicos. Conheço e sei da dificuldade que é advogar, e advogar hoje diante da justiça criminal e da execução penal, em frente a uma pandemia. Eu fico imaginando que deve realmente ser muito difícil para todos os advogados. Mas cada um
faz aquilo que é possível e que a sua profissão exige, nada mais do que isso. Com certeza, doutor. Bom, a nossa temática aqui, até que eu conversei com o senhor um pouco antes, e que a gente queria trazer à tona justamente para poder trazer um debate aqui para a advocacia. Inclusive, eu já falo aqui para aqueles que estão nos ouvindo, que quem quiser mandar uma dúvida, uma pergunta, eu queria falar, que o senhor falasse um pouco sobre a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça. Eu já queria até dar só uma breve opinião rápida aqui, que aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo nós temos enfrentado muitas dificuldades com a aplicação dessa recomendação, que na verdade ela vem sendo rechaçada aqui por quase todo o juízo de primeiro grau e o juízo de segundo grau. Então, assim, e isso inclui também a não apreciação da lei anticrime por parte dos juízes de primeiro grau e por parte da segunda instância, que a gente vem enfrentando, a ponto de chegar, toda vez que eu fazia uma sustentação oral e eu trazia aquele novo dispositivo, todo mundo pedia vista dos autos, porque tinha feito, quando eu consegui enxergar, eu vi que o voto não tinha nada a ver com o que eu estava falando, porque já estava desprovido da novidade legislativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco, na visão do judiciário, né, o senhor aí como juiz, qual a sua opinião até, enfim, sobre essa aplicação dessa recomendação 62 de 2020 do CNJ. Eu sou absolutamente simpático e favorável e tenho aplicado ao longo do tempo a recomendação 62. Talvez a recomendação 62 do CNJ, num sistema constitucional, está tendo um pouco de eco, num sistema que os princípios constitucionais, que as regras constitucionais devessem ser cumpridas, que no sistema de justiça criminal, no processo penal, o sistema acusatório fosse respeitado integralmente, que a presunção da inocência fosse respeitada, que o status libertatis fosse a regra e não as prisões cautelares e tampouco preventivas. Talvez a recomendação não fosse necessária, mas ela foi necessária. E por quê? Porque o sistema prisional brasileiro, independentemente dos estados, pode ser no Espírito Santo, pode ser Santa Catarina, Paraná, São Paulo, onde no Espírito Santo eu ainda não estive, mas conheço, né, por ler a respeito e ter contato com profissionais que atuam no Espírito Santo. Mas o sistema prisional brasileiro só muda o CEP. Em geral, é um sistema absolutamente violador dos direitos humanos e que tem a sua centralidade violadora a partir do superencarceramento. A partir do superencarceramento que trouxe uma superlotação. E isso não é de hoje, obviamente. Não é uma situação fácil de resolver, porque se fosse fácil já teria sido resolvida. Vem de décadas. Logo após a redemocratização, ali depois da Constituição, nos anos 90, nós tivemos a Lei dos Crimes Hediondos, essa hedionda lei, né? E como resposta do Estado, do Poder Legislativo, a fatos pontuais que aconteceram com determinadas pessoas. E a Lei dos Crimes Hediondos, então, passou a trazer um maior volume de pessoas presas e mantidas presas. Em 2000, o sistema prisional, então, o superencarceramento veio numa crescente. Em 2006, com a Lei Antidrogas, então ali foi um estouro, né? O sistema prisional que já crescia, a população prisional que já crescia muito, passou a crescer muito mais a prisão das mulheres numa criminalização secundária a partir da lei da lei antidrogas, da associação para o tráfico e tudo mais. A taxa de encarceramento feminino aumentou extraordinariamente e a partir de 2012, 2013, é que o Estado brasileiro, o governo federal,
começou a pensar um pouco sobre essa questão de superencarceradora, que não estava dando certo, que começou a reconhecer que a violência não se reduz, pelo contrário, pelos dados que existem, a violência se reproduz e aumenta através do encarceramento. Então, a partir de 2012, 2013, o governo federal começou com uma política de superação da cultura do encarceramento em massa, através das alternativas penais e através de diretrizes pelo Departamento Penitenciário Nacional e Ministério da Justiça, de justiça restaurativa, de fomento às penas restritivas de direito e assim por diante. Porém, como nós sabemos, o governo, a presidente foi sacada do poder, a presidente Dilma foi sacada do poder. Quando o presidente Temer entrou, ele paralisou todos esses projetos. Eles não andaram mais. Essas políticas não andaram mais. E no atual governo, a partir de 2019, houve absolutamente retornou aquele superencarceramento de uma forma muito mais grave. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por desconhecimento, com todo o respeito, mas por desconhecimento do sistema penitenciário brasileiro, por ter sido um juiz federal que nunca atuou na execução penal e que nunca pisou, pelo menos, o necessário nas prisões, sem conhecer as prisões, sem ter a noção de o que acontece com a população carcerária, com as famílias, com os trabalhadores do sistema, com os atores jurídicos que trabalham nesse sistema, veio com uma onda mais encarceradora ainda, né? Seguindo, então, as diretrizes presidenciais. E o fato é que nós chegamos a 2020, pelos números do Conselho Nacional de Justiça, com mais de 840 mil pessoas presas. O Departamento Penitenciário Nacional diz que são 780 mil, por aí, quer dizer, uma diferença expressiva, mas os dados corretos mesmo, que é pelo Banco Nacional de Monitoramento e Fiscalização das Prisões, os mandados de prisão, e pelo portal Geopresídios, é mais de 840 mil pessoas presas. E aí não se contam as prisões domiciliares, só as pessoas que estão encarceradas, né? Por outro lado, metade de vagas. São cerca de 400 mil vagas para mais de 800 mil pessoas presas. Todos nós que trabalhamos com o sistema de justiça criminal, que já entramos em prisões, sabemos, então, o que isso resulta. São detentos amontoados, em ambientes insalubres, em ambientes sem ventilação, sem materiais de higiene pessoal, sem acesso à saúde, sem acesso à água corrente, sem acesso ao trabalho, sem acesso ao estudo. Claro que em cada estado existem iniciativas e unidades prisionais em que o estudo é feito, que projetos são feitos, mas a regra, no geral, não há. Na regra, não há. Nos 840 mil pessoas presas pelo Brasil, não há, em regra, não há acesso a nenhuma condição mínima de vida dentro da prisão. Quando a pandemia veio, a pandemia escancarou isso. Escancarou o sistema prisional e a vulnerabilidade das pessoas que estão presas. O ministro da Saúde, então, o ministro Mandetta, procurou o Conselho Nacional de Justiça e esclareceu que, pela saúde, as populações mais vulneráveis, dentre elas, dentre as populações mais vulneráveis à Covid-19, seria a população carcerária. Obviamente, por quê? Porque é uma população que vive em condições insalubres e precárias que naturalmente se adoece. Naturalmente é uma população que tem uma imunidade baixa. É uma população que sofre de tuberculose. É uma população que sofre de hanseníase. Uma população que sofre de escabiose, a conhecida sarna. Tudo doenças infectocontagiosas que atingem toda essa população prisional. Se a Covid entrar, e como já aconteceu no Distrito Federal, centenas de detentos estão infectados e agentes penitenciários também, como já aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários, aqui em Santa Catarina, em algumas determinadas unidades tem um ou outro, né? Mas se ela entrar,
haverá um caos em todo o sistema público de saúde. Porque a pessoa que está presa ali, em ficando infectada, ela vai infectar todo mundo naquela cela superlotada e toda a prisão precisará de atendimento médico. E muitos precisarão da rede hospitalar pública. E a rede hospitalar pública não fará distinção entre pessoa presa e pessoa solta que precisa de um leito de UTI. O critério de um médico serão os critérios éticos e normativos que regem a medicina. Quem ocupará um leito de UTI. E dentro desses critérios não está a questão da pessoa ser presa ou não. Então as pessoas têm que pensar. E o Conselho Nacional de Justiça, pensando sobre isso, então já em 17 de março, emitiu a recomendação 62, exatamente nesse sentido. No sentido de que os juízes precisam jurisdicionar e garantir os direitos dentro das prisões, no sentido de que é preciso garantir a vida e a saúde das pessoas que estão presas, e no sentido de que é preciso evitar a entrada e a disseminação do vírus nas prisões. Essas diretrizes, com as recomendações de que os juízes criminais devam analisar com muito mais critério as prisões preventivas, o que sempre deveria ter sido feito, mas a recomendação é que as prisões preventivas sejam decretadas, se tiverem que ser decretadas, que sejam a partir da acusação e suspeita de cometimento de crimes com violência contra a pessoa, e aos juízes da execução penal a avaliação da possibilidade de prisão domiciliar para idosos, para mulheres lactantes, mulheres grávidas, pessoas no grupo de risco com diabetes, com hipertensão, e pessoas do regime semiaberto que cumprem pena durante a noite nas prisões e saem, já circulam durante o dia para trabalhar, para fazer a visita familiar. Essas pessoas, então, a recomendação do Conselho Nacional é que se autorize, obviamente, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a defesa, ouvindo as direções prisionais, mas que se autorize a prisão domiciliar para todo esse contingente. Porque só a partir disso é que, distensionando o sistema, se possibilita a criação de espaços para fluxos e manuseio de pessoas que venham a ser infectadas e que estão presas. Então, hoje, se alguém vai preso em flagrante e o juiz converte esse flagrante em prisão preventiva, essa pessoa vai entrar no sistema prisional superlotado e essa pessoa será jogada dentro de uma cela ela pode estar assintomática, mas ela pode estar com a Covid. E ela vai transmitir para todos. E vai transmitir para os agentes. E vai transmitir para toda a comunidade, para toda a cidade. Se os espaços forem abertos, as pessoas que passam a ser presas ficam numa espécie de quarentena em celas por alguns dias, com acompanhamento da saúde. E uma vez superados esses dias, não apresentando sintomas, superados 14 dias, que é o que se recomenda, passa para o sistema, então entra no sistema. O Ministério da Justiça e o ex-ministro Sérgio Moro, como um legado terrível para o sistema prisional, pediu ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a flexibilização de normas arquitetônicas para efeito de containers. O Espírito Santo já tem experiência de containers. O Estado brasileiro já foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão dos containers do Espírito Santo. Então, os containers é uma coisa superada, que o Conselho Nacional de Justiça é contrário, o Ministério Público é contrário, qualquer pessoa que tenha conhecimento jurídico ou sanitário é contrária. Porém, o ministro Sérgio Moro, no lugar de fomentar e usar verba que o Departamento Penitenciário Nacional tem para instrumentalizar os agentes penitenciários e qualificar os agentes penitenciários no tratamento da questão da pandemia, não, quer construir containers. O CNPCP negou, proibiu os containers, mas abriu uma porta dizendo que é possível estruturas provisórias.
E o que são essas estruturas provisórias é a dúvida, né? Como assim? Quanto tempo levarão para ser feitas? Quem vai fiscalizar? Quem irá para essas estruturas provisórias? Quer dizer, é muito perigoso e eu espero que elas não vinguem. Mas o fato é que, a partir dessa recomendação, naqueles locais em que a Justiça começou a aplicar essa recomendação e distensionar o sistema, espaços foram abertos e existe tudo muito precário, muito difícil, mas existe um controle maior no que se refere à pandemia. Na região de Joinville, onde eu já tenho aplicado a recomendação desde que ela foi emitida, espaços foram abertos, algumas centenas de detentos tiveram a prisão domiciliar autorizada. E agora, na segunda-feira, eu fiz uma inspeção, conforme as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, fiz uma inspeção no complexo prisional, no Presídio Regional de Joinville, onde tem 1.200 detentos para 600 vagas, e consegui avaliar lá que existem celas para triagem, que existe equipe de saúde, que há uma preocupação, os agentes penitenciários, muito embora com poucos recursos humanos, estão orientados a como proceder, quais fluxos tomarem a partir da notícia de alguém com sinal ou sintoma da Covid, e não há ninguém dentro do sistema prisional joinvilense até o momento apresentando sinais ou infectado pela Covid. Tudo muito precário, tudo muito frágil, mas é a forma como nós estamos tentando conter esse tsunami que está chegando como uma pandemia, né? É mais ou menos isso. Não sei se consegui responder. Respondeu muito bem. Essa questão do sistema carcerário, eu até trago de exemplo, eu sou diretor da ESA Norte, né, aqui do norte do Espírito Santo, e a gente tem o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, que é a cidade, né, a comarca onde eu moro, e já existe um caso confirmado, que foi até divulgado pela própria Secretaria de Justiça, e que eles mencionam que há controle sobre isso. Só que aí você vai visitar um cliente, por exemplo, e ele fala assim: doutor, a cela lá do cara que está com coronavírus tem 3 pessoas. Eu falo, mas não é só um. Então não é só um. E aí aqui principalmente no estado, eu observo que existe uma omissão quanto as verdadeiras informações, porque eu também já recebi notícias no sentido de que existem servidores da direção que estão infectados, enfim, mas que eles não falam nada. E aí nós, advogados, eu acho que caberia ser contemplado o papel do magistrado da execução penal. Até conheço ele, não estou criticando, não sei até como é que ele está fazendo isso, até porque não sei se a OAB está solicitando esse tipo de informação aqui localmente, mas a ausência de transparência, que isso nem é exigido na recomendação, mas que eu acho que seria até pela própria condição mesmo de jurídica, olha só, né? O Conselho Nacional emitiu uma orientação técnica sobre as inspeções que os juízes da execução penal devem fazer presencialmente. Abre uma brecha para fazer virtualmente. Eu entendo que é absolutamente impossível fazer uma inspeção virtual. Mas a orientação técnica está muito boa no sentido de dar o passo a passo, como que o juiz deve proceder, quem que ele deve procurar, qual a condição do juiz. Ele deve estar com boa saúde, ele não deve ter ninguém em grupo de risco ou infectado na sua família, o seu assessor da mesma forma, os equipamentos que devem usar. Então, eu fiz essa inspeção, até publiquei em algumas redes sociais que se entrar em contato comigo aqui na comarca de Joinville remotamente, eu posso encaminhar essa inspeção, porque os autos são públicos, né? Mas nessa orientação técnica do Conselho Nacional diz que é necessário que se forme uma comissão fiscalizadora. E eu, então, depois dessa inspeção, nesses autos, oficiei a Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Conselho da Comunidade para que me indiquem pessoas que componham essa comissão para efeito de fiscalização e acompanhamento
de todas as questões que foram abordadas na inspeção, a partir daí com acesso, obviamente, às unidades prisionais. Sempre com muito cuidado, respeitando os critérios sanitários, porque você imagine a responsabilidade de um advogado entrar num presídio, numa unidade prisional, não para conversar no parlatório. Tem lugares que nem parlatório tem, mas em geral é o parlatório com aquele vidro, aquele acrílico. Mas não, um advogado entrar para fiscalizar e estar infectado, assintomático. Então, esses cuidados têm que ser muito rigorosos. Mas a transparência, a clareza do que está acontecendo dentro do sistema prisional é fundamental. Se isso não acontecer, tanto as famílias, como os atores jurídicos e como os próprios detentos não vão superar isso aí. Inclusive, a tensão no sistema pode vir por esse caminho. As visitas estão suspensas e como medida compensatória aqui em Santa Catarina, porque, inclusive, eu demandei muito, a partir do momento de suspensão das visitas, que sejam feitas visitas por vídeo. Todos os detentos, então, estão tendo essa possibilidade. É claro que é mais compassado, tanto na penitenciária quanto no presídio, em Joinville. O complexo prisional todo tem cerca de 2.000 pessoas presas. Leva de 30 a 40 dias para rodar toda a unidade para essa visita virtual, né? Por e-mail também, o familiar pode mandar e-mail, o detento recebe a folha impressa do e-mail e pode escrever no verso, responder. Claro, quem tem e-mail é difícil, é tudo muito precário. Essas coisas que nós vamos falando são medidas compensatórias de redução do dano. Mas é uma forma. E os juízes indo nas prisões e conversando com os diretores, conversando com as equipes de saúde e conversando com detentos, verificando que eles estão sendo informados, o nível de tensão diminui. Eu percebo isso nitidamente aqui em Joinville. Então, só que não adianta isso acontecer num lugar e não acontecer no outro, porque as prisões não são ilhas, elas se comunicam. O que acontece no norte do estado, o que acontece em Manaus, pode refletir em Santa Catarina. Então, todo o estado, a política de estado deveria ser de absoluta transparência com o que está acontecendo dentro do sistema prisional. E isso, infelizmente, eu não tenho visto acontecer em vários lugares. Aqui em Joinville, eu tento, dessa forma, chamando essas instituições para me acompanhar, para também tentar fiscalizar, porque não é fácil. Não é fácil. Já não era fácil antes, agora está mais difícil ainda. Com certeza, né? Ainda mais o senhor aí está com 2.000 presos, né? No presídio de Joinville, né? É muita gente, né? Aqui no local aqui da minha cidade são 700, 800 presos provisórios e é separado, né? O estabelecimento prisional. Não, aqui em geral não são todos misturados. Existem as penitenciárias onde só pessoas que cumprem pena ficam, mas como as penitenciárias não têm vaga para todos, nos presídios, onde deveria ser o local de presos provisórios, acabam muitos cumprindo pena ali, todos misturados, com primários, reincidentes. Só faz a distinção dos crimes, né? Porque os crimes contra a dignidade sexual precisam ficar separados no sistema, e as facções, né? Porque as facções existem em todos os lugares, e aqui em Santa Catarina é diferente. Na verdade também a gente tem que ressaltar a necessidade, principalmente, eu tenho visto aqui também, isso que eu presenciei, e isso acho que tem a ver muito com essa recomendação, talvez até que o senhor está falando, de haver uma necessidade, principalmente de higienização, de parlatório. Eu presenciei uma cena em que eu até chamei a atenção da gente, eu falei assim, peraí, você está trazendo o meu cliente que acabou de chegar no sistema prisional e está misturando com outro cliente que já estava no sistema. Vocês têm que separar. Não é só eu, o advogado, que tenho que ir entrar e fazer essa separação, porque eu não trabalho no sistema prisional. Eu vim aqui para poder prestar informação para o meu cliente sobre o processo. Mas vocês têm que separar. Peraí, esse aqui está mais tempo, não pode misturar o banho de sol, que eu fiquei sabendo que está misturando. Então, assim,
Às vezes estão sendo tomadas medidas lá que eu observei, tem um álcool em gel aqui, bota uma máscara, né, no detento, mas e a prática ali na hora que não limpa o parlatório para o advogado, mas não limpa para a pessoa que está presa. Ele toca ali na superfície ali do parlatório, senta, pega o telefone, às vezes tira a máscara, eu falo, bota a máscara, e aí, enfim. E eu imagino que isso aconteça em todo o Brasil, né? Acontece em todo o Brasil e a gente tem que também reconhecer que não é fácil para os trabalhadores do sistema. Em geral, não existe mão de obra para trabalhar. Então, o agente penitenciário, o policial penal, por falta de reconhecimento e de valorização do seu trabalho, ele entra num processo de adoecimento e num processo de embrutecimento. Por falta de capacitação, é muito difícil. O agente penitenciário, quando ele vê, eventualmente, um advogado chegando, ele já pensa assim, pronto, agora eu vou ter que parar o que eu estava fazendo, que está atrasado, para fazer a condução do detento daquela cela que está, de repente, no banho de sol, que está ou fazendo outro procedimento para levar no parlatório. Então, é muito difícil para eles. Só que, é claro, o trabalho deles não justifica. Eu estou querendo compreender, não justificar. Compreender a falta de trato para com o profissional, com o advogado que vai atender o seu cliente na unidade prisional. Não justifica, mas tentando compreender. Então, o que é necessário é que os juízes fiscalizem isso e demandem isso, demandem a higienização com mais frequência, fiscalizem se está havendo produtos de higiene, se as pessoas que estão entrando na prisão estão tendo a sua temperatura tomada já na portaria, se elas estão usando máscaras, se elas têm aqueles... para entrar tem que ter também, é necessário ter um protetor para os calçados, ou então um tapete especial em que você pisa, que é o tipo de um gel que já esteriliza o calçado. São cuidados que têm que ser feitos, porque, do contrário, todo mundo vai se contaminar. E isso não é brincadeira. Não é uma gripezinha. Não é. É um vírus muito grave e as pessoas estão morrendo. Estão morrendo muito. Então, nós temos que ter esse cuidado e eu acho que buscar isso, seja de que instituição for, advocacia, defensoria, Ministério Público, Judiciário, todos têm que demandar do Estado o respeito às normas sanitárias para efeito de prevenção da Covid. Tá? Por parte do Judiciário, os juízes corregedores devem fiscalizar as unidades prisionais nesse sentido e todo o sistema de justiça criminal deve começar a avaliar mesmo quem fica preso e quem não fica. Porque, do contrário, todos nós vamos sofrer com isso. Na verdade, nós já estamos sofrendo, né? Já estamos sofrendo. Primeiro, já estamos sofrendo também porque esses hospitais de campanha não estão, às vezes, sendo construídos a tempo. Se eu não me engano, aqui no meu estado ainda não tem hospital de campanha. Se eu estiver equivocado, me corrijam aí, quem estiver assistindo for do Espírito Santo. Mas, se eu não me engano, ainda não tem hospital de campanha. Houve o lockdown aqui inicialmente e depois não foi feito o hospital ainda. Então, assim, por que não fez o hospital no período do lockdown logo? Né, para se preparar. Porque os casos só vêm aumentando exponencialmente, né? E eu fiquei muito triste, assim, eu vou ser sincero, eu devo ter entrado com 6 a 8 habeas corpus, nenhuma liminar eu tive êxito. Principalmente o argumento utilizado pela segunda instância, assim, que é o que mais assim, entristece a gente como advogado e que, ao mesmo tempo, dá respaldo para aquele juízo de primeiro grau de tomar a decisão no sentido contrário à recomendação do CNJ. Eu cheguei a ver a fundamentação do tipo assim, não há notícias de coronavírus no sistema prisional. E numa semana depois já estava no jornal lá, falando que tinha servidor infectado, que tinha preso infectado, e depois de umas 2 semanas já tinha aqui na unidade prisional aqui local, um preso que havia sido transferido, ele veio contaminado, e enfim, deve ter contaminado alguns servidores e possivelmente contaminou alguns outros presos, porque, né? E, doutor, olha só, os procedimentos, o fluxo, inclusive, deve ser previsto. A gente tem que se preparar para o pior, esperando que o pior não aconteça. Se o agente penitenciário for infectado,
ele vai ter que ficar no mínimo 30 dias afastado, né? Quem que vai repor essa mão de obra? E se forem 10, 20, 30, 100 agentes? O Estado tem que começar a pensar sobre isso, né? De realocação de pessoas dos setores administrativos, alguma coisa assim. Se, na inspeção que eu fiz, eu cheguei para um agente penitenciário e falei assim, fulano, digamos que agora, nesse exato momento, o supervisor ali, o plantonista ali do pavilhão tal, chega para você e diz assim, estou sabendo que na cela 3 do pavilhão número tal, tem um detento que está com sinais da Covid. O que você faz nesse momento? Aí ele respondeu, pelo jeito ele estava sabendo. Ele falou, eu imediatamente contacto com a equipe de saúde, a equipe de saúde vai pedir o transporte, a condução dessa pessoa para o ambulatório médico, a condução dessa pessoa terá que ser feita dentro das regras, ela vai ter que ter a máscara, eles têm aquele face shield, né? Vão conduzir até o ambulatório. Se no ambulatório, pela análise clínica, ficar constatado que é muito provável que o detento está com a Covid, ele não retorna para a cela, ele vai para um outro ambiente, se ele não estiver mal, não estiver doente, né? Mas, caso ele precise de atendimento médico, vai ser encaminhado para a rede hospitalar, mas se ele não só estiver com uma coriza, alguma coisa assim, ele vai para um outro ambiente, onde vai ficar aguardando a evolução da coisa. A cela onde ele estava será quarentenada, todos os detentos serão acompanhados, e aquela cela, aqueles detentos não terão mais contato com detentos outros, de outras celas. Banho de sol vai ser em horário distinto, tudo diferente. Esse é o protocolo. A gente tem que saber como lidar. E eu vejo que em muitos lugares isso não está acontecendo. E parece que estão, como dizem, não tem Covid aqui ainda. Aí, de repente, chega. Aí, aquilo que deveria ser tomado com cautela é tomado com precipitação. E aí, tudo vem por água abaixo. Então, veja, vou repetir, não significa que aqui onde eu atuo as coisas estão boas. Não estão. É tudo muito precário. Pode ser que hoje eu receba a notícia, espero que não, mas a qualquer hora eu posso receber alguma notícia de algo grave que tenha acontecido. A situação dentro da cadeia continua. Essa semana teve um homicídio lá dentro, entre um detento com outro. É tudo muito difícil o sistema prisional. Só que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e tentar, todos os dias, fazer aquele dever de casa. Porque dessa forma, as pessoas ficam mais serenas sobre o que fazer e como enfrentar esse quadro. Agora, sem a aplicação da recomendação 62 e sem o caminho das prisões domiciliares, nada vai funcionar. Nada. Eu achei muito interessante esse ponto que o senhor tocou a respeito da preparação do agente penitenciário, né? Da Polícia Penal hoje, né? E saber que o Brasil, na verdade, eu acho que como um todo, existe um despreparo generalizado até dessa Polícia Penal que, primeiro que eu acho que em razão da pandemia até, para as próprias circunstâncias, talvez não houve um tempo hábil para haver um treinamento específico, mas assim, eu vejo aqui no estado, eu tenho contato até com alguns agentes, eu não observei qualquer tipo de procedimentos, assim, então, igual o senhor está mencionando aí, né, que o senhor conseguiu implementar, assim, junto ao sistema carcerário. Então, assim, o papel do juiz, eu vejo esse papel o senhor exerce com maestria, no sistema prisional, não é só lá assinar um livro, né? Porque, na prática, o supervisor das execuções penais aqui do meu estado, salvo engano, nunca pisou aqui no presídio. Então, assim, no local aqui, não sei nos da Grande Vitória, né? Então, já cheguei a fazer essa crítica, inclusive, na sustentação oral. Então, assim, não conhecer a realidade de perto é algo que deixa a pessoa desprovida de fundamentos, no sentido de que a recomendação não deva ser observada, né? A recomendação ela foi muito específica em vários pontos. Eu tenho um cliente reincidente que está preso por porte de arma de fogo, que não foi colocado em prisão domiciliar. O fato de não, imagina, porte de arma de fogo, quando, né?
A gente sabe que aquela ópera bufa, que foi a reunião ministerial, que veio a público, teve o presidente dizendo que tem que armar a população para a população ir para as ruas e resistir a qualquer ordem administrativa local de quarentena e de isolamento social, né? Quer dizer, um fomento ao armamento e à violência, né? Agora, se os atores jurídicos, se os juízes não conhecerem o sistema prisional, não entrarem nas prisões, além da impossibilidade, faltará a ele elementos para que ele decida da melhor forma. E eu vou dar um exemplo. Conheço juízes que são muito preocupados e constitucionalistas e que fazem o filtro constitucional no que se refere às prisões e tudo mais. E um colega meu, então, falou assim, não, João Marcos, se eu tiver que soltar alguém, se eu decidir às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, eu vou fazer cumprir isso imediatamente, porque se eu estivesse preso, eu não ia querer dormir mais um dia na cadeia, sabendo que o juiz mandou me soltar. E aí eu tive que explicar para ele, olha, a não ser que seja uma pessoa economicamente estável, com uma possibilidade de um familiar, um advogado ir buscar, o que em geral não as pessoas são vulneráveis, o fato de mandar soltar um oficial de justiça ir com alvará de soltura para soltar às 9 horas da noite vai colocar essa pessoa em situação de rua. Ela vai dormir na calçada. Ela não vai ter nada com ela. Então, eu expliquei que se ele conhecesse a prisão, ele ia saber o local da prisão, a estrutura que eles têm lá, e o fato de que era melhor aguardar e mandar cumprir em 24 horas e fiscalizar que o alvará de soltura fosse cumprido no dia seguinte, pela manhã, a partir do meio-dia, para efeito de preparar toda aquela situação daquela pessoa que é vulnerável e que vai para onde, né? Mas isso falta sem crítica alguma, assim, sem adjetivar de forma pejorativa, ignorar o sistema. Então, se você começa a conhecer o sistema, você começa a saber que, inclusive, decisões que você acreditava que seriam melhores, não serão. Você tem que rever aquilo que você estava decidindo. Mas é só para ficar num exemplo. Com certeza, né? Eu acho que dentro desse cenário aí da pandemia do coronavírus, existe uma necessidade de haver até uma coerência dogmática no sentido de cumprimento dessa recomendação. Acabei de receber a notícia aqui agora, por exemplo, que outra situação de um cliente meu com crime não violento foi indeferido também, prisão domiciliar, problema psiquiátrico grave, tomando medicação toda errada lá, porque, né, enfim, falta o preparo, né, para o profissional que está ali dentro, além do risco que está correndo. E a realidade é essa. Aqui no Espírito Santo, eu vejo que os colegas devam estar sofrendo as mesmas coisas. Eu participo também de alguns grupos de execução penal, né? E eu observo que, assim, eles têm enfrentado severas dificuldades, não só na execução penal, como no juízo de conhecimento. Eu estou falando, assim, isso que eu falei, eu não conheço o estado de Santa Catarina para saber como que o tribunal atua, né? Igual o próprio senhor menciona na capa do seu livro, no título, né? Um juiz na era do ódio, né? Nós vivemos hoje a era do ódio. E aí viver na era do ódio e saber que existem poucos magistrados que saibam lidar com isso, exercem o papel de juiz, de julgar processos, enfim, de adotar recomendações do CNJ, né? Eu lembro muito bem de que quando saiu a questão da prisão em segunda instância, né? Logo naquele vai e vem, né? Naquele périplo, né? De informações. E não deu uma semana, estava toda a segunda instância pedindo mandado de prisão do MP, os pedidos de ofício, de tudo quanto é jeito. Mas quando chegou a recomendação do CNJ, peraí, a recomendação do CNJ a gente tem que... Não sei se a gente vai analisar isso aí, não é aplicável, depende do crime, né? E, enfim, aí a gente fica na mão daquela súmula do STF, que não consegue subir o HC, porque nós estamos no período de pandemia, aqui no Espírito Santo, por exemplo... doutor, não está havendo o julgamento dos habeas corpus, só está havendo as decisões liminares, o que é uma lástima,
porque o sistema, e aí a gente não consegue entrar com nenhum HC na STJ, que certamente, se pudesse, haveria com certeza a soltura de muita gente, diante das ilegalidades, e eu vejo assim que hoje o advogado e até o próprio juiz, eu acho que o próprio cenário que a judicatura é colocada, a gente vive literalmente na era do ódio, né? Nós somos os inimigos, entre aspas, né? Eu vejo esse formato quando a gente começa na audiência, né? Que o MP está do lado do juiz e o advogado está ali embaixo, que eu acho que não deveria, até conheço um promotor de justiça aqui do estado, e que ele senta do outro lado da mesa, ele não senta do lado do juiz. Ele fala, não, meu lugar é aqui, ó. Ele já foi defensor público muitos anos, ele fala, não, meu lugar não é ali em cima, não, meu lugar é aqui, eu sou parte no processo. Lá nos Estados Unidos, ele fez mestrado lá, inclusive. Ele falou, não, Sim. lá o promotor de justiça ele fica ao lado do advogado, no outro lado da mesa. Sim. Então, isso tudo eu acho que conlui aí para esse cenário atual. Né? Essa polarização já não é de hoje. Esse discurso do ódio não é de hoje, só que ele se insuflou muito mais a partir de 2019. Eu sinto, por isso que eu acabei escrevendo bastante relatos, né, que vieram compilados, vieram a formar esse livro, Um Juiz na Era do Ódio, porque no ano de 2019 eu senti experiências diretas, próprias de ódio, pelo fato de eu ser um juiz da execução penal que trabalha com pessoas que estão presas e que, eventualmente, o juiz da execução penal é o juiz que solta. O juiz da execução penal, o fim do processo é a soltura de alguém. Então, e as pessoas não entendendo isso e não entendendo a ciência, não entendendo o direito, não entendendo, enfim, seduzida por esse discurso idiotizante, por essa dessubjetivização humana, começaram efetivamente a lançar ataques à minha pessoa. Aconteceu em bar, aconteceu em restaurante, aconteceu em rede social direta, e precisei andar com escolta por um período. Mas, enfim, eu sou juiz, eu tenho garantias e eu tenho dever. No último texto que eu escrevi, eu falei que, mas isso é coragem. Não é coragem. A coragem é para quem tem escolha. Eu não tenho escolha, eu tenho que me sujeitar à Constituição, às regras constitucionais, simples assim. E nós temos que enfrentar isso. Agora, essa polarização, ela talvez é uma política de Estado, e hoje em dia se fala muito em necropolítica, que todos nós estamos sofrendo. E o judiciário é produto da sociedade. O judiciário é formado por pessoas que advêm da sociedade. Então, o judiciário, eu não acredito que a mudança venha de dentro do sistema. Né? A mudança vem da sociedade. Aliás, a evolução e o avanço dos direitos civis e dos direitos humanos sempre partiu da população, que foi para frente e que exigiu o respeito aos direitos humanos, o respeito aos direitos civis. Nunca partiu do Estado. A evolução e os direitos nunca partiu do Estado. A população é que vem periodicamente lutando por isso. E se a população não se conscientizar, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo vai entrar nessa onda aí. E ninguém vai se salvar, não. Com certeza. Você estava falando essa questão, né, de pessoas estarem até interpelando o senhor aí na rua, enfim, no restaurante. Eu estava vendo, até tinha um rapaz aqui, estava comentando aqui algumas coisas. Eu não consigo, assim, entender qual que é o papel de uma pessoa, por exemplo, que está aqui numa live, mas ele quer discordar e não quer... Sabe que aqui, por exemplo, é a oportunidade da gente ouvir, né? E de argumentar. E quando você não tem argumentos, você lança qualquer tipo de frase, né? Enfim. E acaba que... Ele até sumiu aqui agora. Estava falando alguns... tem mais soltar uns presidiários. Mas a gente não sabe nem quem é a pessoa, né? Como é que a gente dá uma opinião, né? Não sabe se é advogado, se é um promotor de justiça. Então, a gente tem todo tipo de pessoa. Imagino que deve ser bastante desagradável, mas, ao mesmo tempo,
é o que o senhor falou, né? O papel. O senhor prestou um concurso público, né? Sim. E não tinha outra saída, né? Eu acho que até E, a sua doutor, aposentadoria será assim, né? eu creio que todos nós, sejam juízes, sejam advogados, defensores públicos, é, têm um papel muito importante nisso tudo, né? É, a juventude, os jovens estão vindo e eles precisam saber que não precisa ser como é hoje. Eles precisam ter um norte, eu diria assim, uma perspectiva de revolução retificadora, uma revolução de resgate aos valores humanos, de resgate aos direitos e garantias individuais. Nós hoje não atuamos mais na vanguarda, porque quando a Constituição veio, os constitucionalistas eram chamados de a vanguarda do direito. Hoje, nós temos que atuar na retaguarda da Constituição. Nós temos que defendê-la, porque ela está sob a mira para mutações constitucionais e enfraquecimento. E nós não podemos deixar que isso aconteça. É um princípio básico, a linha fundamental. Abaixo dessa linha, nós não podemos aceitar que ela vá. Então, e aí a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu presidente, que está fazendo um trabalho muito bonito. Eu tenho visto as declarações, são muito importantes, mas todos os advogados aqui de Joinville, as comissões, a Comissão de Acompanhamento de Direitos Humanos, a Comissão de Acompanhamento de Assuntos Prisionais, eu vejo profissionais muito atuantes e muito importantes naquilo que estão fazendo. Claro que nem sempre nós concordamos e não é para isso que nós trabalhamos. Cada um tem o seu posicionamento, a sua postura, mas o fundamento é sempre o mesmo, o princípio é sempre o mesmo, que são os direitos humanos e os direitos e garantias fundamentais como cláusula pétrea da Constituição. Né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. O juiz, isso até vem aquele assunto, nosso tempo está quase acabando, né? Mas ele teve também aí o grande golpe, né, do ministro Fux, que foi a suspensão, né, da parte do dispositivo lá do artigo 3A, que falava sobre juízo das garantias, que talvez aí seria o primeiro passo, né, vamos colocar assim, né? Eu acho que houve um grande retrocesso, mas aí seria esse o primeiro passo. É uma contradição, né? Porque nós vemos aí pessoas que eram contra o juiz de garantias e que hoje estão lançando manifestações dizendo que temos que ter garantias, temos que ter um sistema acusatório, né? Isso que é muito claro. Se nós não tivermos um sistema acusatório e um juiz de garantias e a nossa legislação penal e processual penal não tiver o filtro constitucional, todos nós vamos sofrer consequências uma hora ou outra. E aí o garantismo vai ser tarde. Né? E é o que a gente tem visto. Nós vimos essa semana. Né? Pessoas que não defendiam o juiz de garantias, que foram para os jornais dizer, não, nós temos que ter garantias, as garantias precisam ser respeitadas do judiciário independente e tudo mais. É assim. Mas na prática é paradoxal, né? É justamente o que a gente vive hoje, né? É a grande dificuldade hoje, acho que dos operadores do direito como um todo, né? A gente, assim, conheço poucos promotores de justiça mais com esse viés. Eu até gostei muito que o senhor falou bastante de constitucionalista, né? Acho que todos nós temos que ser constitucionalistas antes de qualquer coisa, para poder ser o operador do direito. E depois, né, enfim, tomar seus devidos posicionamentos segundo aquilo que entende, né? Respeitar a opinião do próximo, mas sempre dentro daquilo que é razoável, né? Mas, sim, doutor João Marcos, a gente está chegando no fim aqui do nosso tema, e aí primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui. Quando eu pesquiso, né, eu já sigo o senhor faz bastante tempo no meu Instagram, e eu falei, poxa, preciso trazer o doutor João Marcos aqui para a gente poder trocar uma ideia. Eu acho que a advocacia, principalmente, tem sofrido de não haver uma referência na magistratura que tem um perfil como o perfil do senhor, que eu entendo, inclusive, assim, na minha humilde opinião, como o perfil
do juiz correto, do juiz o cumpridor das leis, né? Que o juiz ele é o cumpridor das leis. Então, e não apenas assim, ficar com aquelas convicções pessoais e políticas que, enfim, acabam prejudicando aí o sistema carcerário, por exemplo, que já vive superlotado no Brasil todo. E essa recomendação do CNJ, por exemplo, que aqui no Espírito Santo não chegou ainda, ela é um problema assim, para a advocacia. A gente tem vivido dias difíceis aqui dentro do sistema carcerário. Os presos não entendem, porque o que acontece, né? O preso está ali, só que ele está um preso de São Mateus e está o preso da outra cidade. Aí você tem um juiz que é garantista, que está aplicando a recomendação. E como é que você explica isso? Eles não entendem, né? Não têm o conhecimento necessário às vezes, né? Por mais didático e elucidativo que você seja. Então, assim, tenho muito orgulho de poder ter feito essa live com o senhor hoje, de verdade. Espero um dia nós possamos nos encontrar pessoalmente, trazer o senhor aqui para o Espírito Santo, para poder dar uma palestra na ESA, seja na Grande Vitória, nos interiores. Assim, uma grande honra mesmo, fico muito feliz. Queria muito agradecer a sua participação. Agradecer a participação de todo mundo e deixar a fala final para o senhor aí. É óbvio que eu que agradeço. Para mim é muito importante conversar com os advogados, porque nós temos que ter humildade e rever pensamentos, e eu já revi muito. Nós estamos todos no mesmo patamar, e para mim foi um prazer conversar com o doutor. Comecei a segui-lo já também. Bacana, muito, muito legal. E sim, eu me comprometo, nós vamos superar essa pandemia, e assim que superado, eu me comprometo a ir ao Espírito Santo, conversar na ESA e conversar com todos vocês mais pessoalmente, para tentar ver o que nós aprendemos com tudo isso, né? Mas o Estado brasileiro, para encerrar, o Estado brasileiro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já alertou o Estado brasileiro de que, se ele não olhar para as pessoas, para os presos, se o Estado brasileiro não seguir as recomendações 62 do Conselho Nacional de Justiça, o Estado brasileiro pode ser denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação aos direitos humanos no que se refere ao sistema prisional. A história vai cobrar, e pode ser que ela não seja nada indulgente com o sistema de justiça criminal, nada indulgente com os juízes. Eu espero que a história não precise cobrar. Eu espero que a gente consiga mudar o eixo do rumo das coisas em tempo, para reduzir ao máximo os danos que essa pandemia tão terrível está causando já no nosso país. Mas era isso. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado pelas participações, e vamos em frente. Cada dia, um dia depois do outro, planejando, mas sabendo que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Tá certo, doutor. Muito obrigado novamente. Espero aí em breve a gente poder se encontrar pessoalmente, para o senhor poder dar uma palestra aqui na ESA, aqui no Espírito Santo. A gente fazer um trabalho bem legal. Acho que a gente precisa de mais juízes como o senhor. O senhor tem aqui um admirador, pode ter certeza disso. Tá bom, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.